Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, certo de que, iluminados pelo amor de Jesus, estejamos todos em paz, com a própria consciência, cedendo o nosso coração como ninho de amor às criaturas. Diz-nos a benfeitora Glorinha: não fora a nossa rebeldia espiritual, e a Terra não seria um grande hospital de almas enfermas. Mas o Divino Mestre, como há mais de 2000 anos, segue curando todos aqueles que se dispõem à terapêutica de seu evangelho de amor e libertação. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Jesus, médico das almas. Como de praxe, sempre buscamos uma base evangélica e a encontramos nos evangelhos de Mateus e Marcos. Em Mateus, disse Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Capítulo 9, versículo 12. Em Marcos, e os fariseus e escribas, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Da mesma sorte, também buscamos, no planejamento da reflexão, uma base doutrinária. E esta nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Onde lemos: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Quem assina esta mensagem é o Espírito de Verdade, o próprio Jesus. Quando nós falamos em médico das almas,
Evidentemente que nós nos lembramos de saúde, afinal de contas, cabe ao médico cuidar da saúde dos seus pacientes. Mas quando nós pensamos no conceito de saúde, à luz do Espiritismo, nós valemos-nos do benfeitor Emmanuel nas questões 95 e 96 da obra O Consolador, para entendermos melhor a questão da saúde, ou seja, para além da concepção médica, abrangendo também a saúde espiritual. Na questão 95 foi perguntado ao benfeitor Emmanuel: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E Emmanuel respondeu: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, essa é uma resposta que pode aparentemente causar algum choque quando o benfeitor diz a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então quer dizer que eu vou precisar sofrer, passar pela experiência da doença? Sim. Sim. Muitas vezes a dificuldade é o remédio que nós necessitamos para a cura da alma. Mas todos podem perguntar: que harmonia é esta? Já que Emmanuel fala em perfeita harmonia da alma. A harmonia interior. A harmonia interior, aquela que nasce da comunhão com as leis divinas. Esta aproximação das leis divinas, o seu fiel cumprimento, gera interiormente em todos nós um estado de harmonia. Evidentemente que o cumprimento das leis divinas representa um grande desafio para todos nós. Mas observemos que todas as vezes que nos afastamos do caminho reto dessas leis, adoecemos espiritualmente. E cedo ou tarde isso vai se manifestar no corpo físico. O corpo físico é sempre o órgão de choque dos desacertos da saúde espiritual, sem dúvida. Na questão 96, perguntou-se a Emmanuel, lá na obra O Consolador: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? E ele assim respondeu: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, que nós falamos há pouco tempo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. O corpo físico é sempre o órgão de choque. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Olha que interessante. A doença é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha que interessante. Então a cura está em mim mesmo? Sim. Essa é a razão do Emmanuel dizer que na alma reside a fonte primária desses recursos medicamentosos. E ele diz mais: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Ou seja, todas as doenças que eu trago no espírito, não é a medicina humana terrena que vai resolver.
nem as técnicas terapêuticas, muito menos as medicações, que vão resolver ou remover todas essas causas transcendentes do aspecto mórbido, doentio de todos nós. O Emmanuel prossegue dizendo: o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, ou seja, cabe ao espírito e está nele a possibilidade da cura. Podeis objetar, diz Emmanuel, que as injeções e os comprimidos suprimem, melhor dizendo, a dor. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. É verdade. Todavia, todas as vezes que o Emmanuel coloca uma conjunção adversativa, nós temos que prestar bastante atenção no que vem em seguida. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quantas moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma das circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Você deve estar perguntando: que estação de tratamento é essa? Que estações sucessivas são essas? As nossas reencarnações. Muitas vezes a doença do espírito é tão grave que esse espírito precisa reencarnar várias vezes e experimentar no corpo físico as dificuldades desta doença espiritual, mas absolutamente consciente que nele mesmo, no espírito, estão os recursos terapêuticos eficazes para a sua cura. Vamos recordar aqui os hábitos da ironia, da maledicência, da inveja, do orgulho, da vaidade, entre tantos outros hábitos imperfeitos, são hábitos que decretam a nossa desarmonia interior. Por quê? Porque eles ferem frontalmente as leis divinas. E como nós dissemos lá atrás, anteriormente, a harmonia vem do fiel cumprimento das leis, da minha aproximação, da minha adequação às leis divinas. São aquilo que nós chamamos tormentos voluntários. Estão presentes no nosso Evangelho e que trazem aflições constantes para os seus portadores. Buda, o grande mestre, dizia com sabedoria: o segredo da saúde corporal e mental está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Olha que interessante. Muitas vezes nós gastamos tempo e energia nas lamentações dos fatos passados, das coisas que já aconteceram. Noutras vezes nós ficamos profundamente preocupados, gastando também tempo e energia com expectativas, com coisas futuras, fazendo desenhos muitas vezes mirabolantes de algo que nós achamos que vai acontecer. Quando o aconselhamento de Buda é: olha, vamos nos preocupar com o presente, mas ele diz que tipo de preocupação é essa? É viver de forma sábia e serena. Viver de forma sábia, viver com sabedoria. A sabedoria do Evangelho de Jesus. A seriedade,
o fiel cumprimento do Evangelho de Jesus. O saudoso confrade Richard Simonetti, na obra A Bênção da Gratidão, tem uma explicação extremamente importante sobre a saúde. Ele diz assim: considerando que a experiência humana representa uma bolsa de estudos na escola da reencarnação, eu achei sensacional essa forma que ele fez de apresentar a experiência que nós vivemos no corpo físico, uma bolsa de estudo na escola da reencarnação. Temos em nosso próprio corpo, eficiente mestre, que sempre registra, na forma de enfermidades e limitações, nossos momentos de instabilidade emocional, nossos compromissos com o erro, com o vício, com a irresponsabilidade, a corrigir nossos caminhos, nosso roteiro de vida, nossa maneira de ser. Então é perfeita essa colocação do Simonetti. O nosso corpo físico sempre vai funcionar como um sinal de alerta em relação às doenças da alma. E isso, como diz ele, vai acontecer quando nós nos comprometemos com o erro, com o vício, com irresponsabilidades, com os descaminhos da nossa vida, com a nossa própria maneira de ser, como ele afirma. É perfeita a colocação do saudoso confrade. O nosso aparelho físico, nosso próprio aparelho físico, emite sempre sinais da desarmonia do espírito. Espírito feliz, pacificado consigo mesmo, em perfeita harmonia com as leis divinas, garante saúde física, mesmo quando as condições do meio lhe são extremamente desfavoráveis. Observe, meu amigo, minha amiga, que nós conhecemos situações de pessoas que vivem no meio profundamente desfavorável, do ponto de vista das insalubridades. São pessoas que têm grande dificuldade na vida, mas que não adoecem fisicamente. E aí, quando você vai acompanhar, vai pesquisar o modo de vida dessa criatura, percebe que ela é uma pessoa extremamente justa, caridosa, honesta, ética, vê sempre o lado bom da vida, está sempre disposta a ajudar, colabora com as pessoas, divide o pouco que tem. Isto seguramente a coloca numa condição privilegiada de alguém que está afinado no cumprimento das leis divinas e que, por conta disso, favorece a sua saúde espiritual. Saúde espiritual favorecida, mesmo que o meio seja adverso, o corpo resiste à enfermidade. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que vivem numa condição absolutamente nababesca, tendo tudo e mais um pouco, vivem doentes. Você vai investigar a saúde espiritual? São pessoas mesquinhas, vaidosas, orgulhosas, absolutamente imperfeitas. E que ficam depauperadas espiritualmente, abrindo caminho para que haja manifestação da doença espiritual no corpo físico. E sempre cabe uma pergunta para todos nós: de que adianta todo cuidado com o corpo físico, no tocante a exercícios físicos, a alimentação, a vigilância contra hábitos indesejáveis como o fumo, a bebida alcoólica, as drogas, a glutonaria,
se a criatura continua impaciente, grosseira, crítica, desamorosa, orgulhosa, invejosa e por aí vai. Em algum momento, este corpo físico vai sentir o revés em função da desarmonia espiritual. Por outro lado, pode acontecer do espírito estar muito bem e o corpo adoecido. É possível isto? Sim. Lembra que lá atrás nós falamos que muitas vezes a reencarnação vem exatamente para isso. Você vem com a doença do corpo físico exatamente não porque esteja obrigatoriamente doente espiritual, mas vem como forma de acelerar o seu processo de evolução espiritual, a depender de como você enfrenta a sua dificuldade. E o melhor exemplo que eu encontro nisso é do nosso saudoso e venerando Chico Xavier. Não foram poucos os problemas de saúde do Chico. Glaucoma, infarto, angina, asma, uma série de enfermidades castigaram esse apóstolo da caridade, como se refere a ele o Divaldo Franco, mas que nunca se abateu por elas e sempre seguiu firme na sua destinação espiritual. Não usou a doença do corpo físico para justificar a sua inércia. Muito pelo contrário. Chico era uma pessoa tão boa porque ele era tão doente, porque ele precisava, ele estava num processo de testes, numa fase de testes à sua resistência espiritual. E ele venceu a todas as batalhas com galhardia. Ele não desistiu da sua missão. Ele não sentou na cama e disse, eu estou muito doente, agora eu não vou fazer mais nada. Eu recordo que há uma passagem dele, já perto dele desencarnar, em que ele diz ao benfeitor Emmanuel, meu irmão, já não está na hora de eu desencarnar, de eu voltar para casa, voltar para o plano espiritual. Eu já não consigo fazer mais nada. Eu já estou preso a esta cama há tanto tempo, não consigo fazer as coisas que eu gostaria por conta das limitações que eu enfrento. Já não está na hora de eu voltar para casa. E o Emmanuel disse ao Chico, Chico, você ainda consegue rezar um Pai Nosso? Aí o Chico disse, um Pai Nosso, sim, eu consigo rezar. Aí o Emmanuel retrucou, então, Chico, ainda não está na hora. Ou seja, todos os minutos são preciosos para nós consolidarmos a nossa saúde espiritual. O Chico dizia que a possibilidade dele continuar as suas tarefas espirituais era exatamente o melhor indicativo da saúde, mesmo com o corpo vergastado pela doença física. É uma frase dele. Ele disse isso várias vezes. Não era a doença do corpo físico que ia afastá-lo do seu desiderato espiritual. O Chico não buscava a doença como muitos de nós fazemos pela incúria espiritual, pelo descumprimento das leis divinas. Muito pelo contrário, ele estava afinadíssimo com as leis divinas, especialmente com o Evangelho de Jesus. Mas quando nós falamos em medicina de Jesus, a medicina de Jesus na qualidade de médico das almas, a gente precisa recordar que o senso comum nos indica que o papel do médico é cuidar da saúde do corpo físico e mental. Até aí não há nenhuma dúvida de entendimento. E para cuidar dessa saúde, esse profissional, o médico, utiliza os cuidados preventivos, paliativos e resolutivos. Ou seja, preventivo, aqueles que evitam a doença. Paliativos, aqueles que melhoram as condições de sintoma do paciente
com a doença instalada e que não consegue ainda ser curável. E os resolutivos, quando ele resolve com a terapêutica, seja ela cirúrgica ou medicamentosa, resolve o problema de saúde do paciente. Quando nós falamos de medicina espiritual, usamos a mesma lógica. Nós temos cuidados preventivos, cuidados paliativos e cuidados resolutivos. Por quê? Essa era a técnica de Jesus. A terapêutica de Jesus seguia essa lógica. Por isso que Jesus foi e continua sendo o médico das almas. Jesus ensina uma série de coisas e apresenta uma série de coisas como cuidados preventivos para a nossa saúde espiritual. Por exemplo, a vigilância do pensamento. Ah, mas eu estou doente. Eu contraí uma virose, estou sofrendo muito, muita febre, estou há mais de uma semana deitado na cama, calafrio, estou com perda de peso, estou com o corpo muito mole, abatido. Paliativamente, para o espírito, podemos utilizar a virtude da resignação. É terapêutica. E quando é que eu utilizo o cuidado resolutivo na medicina espiritual? Quando eu mudo a rota. Eu saio da rota do erro para entrar na rota do acerto. Eu saio da rota do mal para entrar na rota do bem. Quando eu supero uma imperfeição, quando eu supero uma dificuldade. Resolutivamente eu resolvo o problema. A propedêutica espiritual de Jesus baseava-se nos seus exemplos de conduta, de comportamento, sempre acompanhados das palavras de vida eterna, que inclusive tornaram-se uma obra mediúnica de Chico e Emmanuel. O mestre ensinava falando e falava ensinando. Ele tinha muita sabedoria, tinha muita prudência. Quando as criaturas se apresentavam para ele já sabia qual era a doença, tanto espiritual quanto física. E ele agia sempre terapeuticamente, no sentido de levar o indivíduo a mudar o comportamento. E a estratégia era a cura física. Por isso que depois de toda a cura ele sempre usava a mesma expressão. Vá e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Era o que Jesus dizia a todos que curava. Vai e não tornes a pecar, ou seja, sai do estado de erro. Te aproxima e te afina com as leis de Deus. Porque se tu voltares a esse estado, o que pode te acontecer no futuro poderá ser muito pior do que está acontecendo agora. O historiador Robert Graham, comentando o Evangelho de Marcos, que fala das curas de Jesus, diz assim: é difícil achar qualquer grão não milagroso no Evangelho. Dos 661 versículos que se encontram no Evangelho de Marcos, 209 tratam de milagres. Um terço dos versículos está nesse sentido. E Robert Graham diz: Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também a demonstrou através do ministério da cura, da expulsão de demônios e de outros milagres. As curas aí são catalogadas como milagres. Há 37 feitos prodigiosos de Jesus que estão relatados nos evangelhos do Novo Testamento como milagres e curas.
Mas o mais importante é que depois de fazer a cura física, Jesus sempre deixava uma mensagem. Por isso que se diz que as falas de Jesus sempre foram terapêuticas, consoladoras e libertadoras. De fato, ele curava os corpos físicos, mas o maior interesse dele estava no espírito das criaturas. Razão pela qual, como eu disse há pouco, toda vez que ele despedia o curado, ele dizia: vai, não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior ou algo maior. Esse algo pior ou maior significa dizer toda reincidência implica maior sofrimento. Nós temos um determinado erro, conseguimos sair dele. Lá na frente voltamos de novo, o sofrimento que ele vai acarretar será muito maior que o anterior. É da lei de amor, justiça e caridade. Sobre esses ensinos de Jesus, Emmanuel, lá na lição 118 da obra Palavras de Vida Eterna, diz algo muito oportuno para esta reflexão que estamos a fazer. O Emmanuel diz assim: os ensinamentos do Mestre, dos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicador ou indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então vamos lá. Um quadrado mágico ou um quarteto mágico, sistema renovador, ou seja, passamos a fazer novas coisas, indicação de caminho, qual é a rota que nós vamos seguir para o reino dos céus, um roteiro de ação que devemos fazer, quais são as terapêuticas que devemos usar, e uma diretriz no aperfeiçoamento de cada um de nós, ou seja, um norte. Existe uma propedêutica a ser seguida, utilizando aí a expressão médica. E o Emmanuel diz mais, ele diz: a necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. Não há diferença entre estar com sede ou com fome no Brasil ou na África. Não há diferença entre desajuste moral na China ou no Peru. Elas sempre são iguais, em qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a circunstância. E o Emmanuel encerra essa fala na lição 118 da obra Palavras de Vida Eterna, dizendo: a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, voltando à questão da sede e da fome, ao fator equilibrante e ao medicamento, falando do desajuste moral e da moléstia, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Por quê? Porque eles estão no indivíduo. A nossa cura espiritual está em nós mesmos. Nós não vamos conseguir ir no supermercado, na farmácia, na loja, em qualquer lugar e comprar o remédio para curar os defeitos do espírito. Isto não existe. Eles estão em nós. Eles estão à nossa disposição. E o mesmo Emmanuel, agora no capítulo 24 da obra Marcas do Caminho, esse capítulo 24, o título dele é Em Busca do Cristo. Ele diz algo a partir de uma pergunta que ele mesmo faz para todos nós. Sensacional, diz: sentes-te enfermo? Procurem Jesus, o divino médico, contudo, pede-lhe atentamente, te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto
de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Olha que interessante. Existe algo singular nesta frase do Emmanuel. Primeiro, porque o aconselhamento é para quem se sente enfermo. Então nós temos que aprender a fazer o nosso autodiagnóstico. Como na vida cotidiana, Emmanuel está indicando o profissional capaz de resolver o problema. Jesus, o médico das almas. Mas aí ele coloca, para variar nos seus textos, mais uma vez a conjunção adversativa, quando ele diz contudo. Interessante, né? Contudo. Ele diz, procurem Jesus, o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente. Então, a conjunção adversativa, contudo, assinala desde já a condição essencial para o processo de cura desejado. Que condição é essa? O remédio contra as nossas próprias más inclinações, desordens e excessos, únicos responsáveis pelos desequilíbrios que nos atingem, estão em nós mesmos. Ou seja, se eu não eliminar a causa, o efeito não desaparece. Se eu sou uma pessoa grosseira, vaidosa, egoísta, orgulhosa, não consigo amar as pessoas como elas merecem, estou mais inclinado para as questões do erro do que para as questões do acerto. Evidentemente, enquanto eu não eliminar isto, eu terei possibilidade ampla de adoecer fisicamente, com absoluta certeza. Da mesma forma que nós buscamos o médico da medicina humana quando estamos com problemas no corpo físico, Jesus também deve ser buscado quando nós estamos com problema no corpo espiritual. Jesus deve ser buscado da mesma forma, mas com um pequeno detalhe, uma pequena diferença, que esta é apresentada por Emmanuel no capítulo 151 da obra Pão Nosso, quando ele diz assim: Cristo é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna, ou seja, no seu Evangelho de amor e libertação. Ora, todos nós então vamos concordar e vamos dizer com Emmanuel: quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Não se esquecerá de que foi convidado por Jesus. Eu já sei que Jesus é o Salvador das almas, é o médico das almas. Que ele é mestre, portanto, ele nos orienta. E que tudo que ele diz e tudo que está escrito sobre a sua passagem terrena e que constitui o seu evangelho é um roteiro. Um roteiro, como diz Emmanuel, da vida eterna ou de vida eterna. É o mapa, é a bússola, é o objetivo desta grande viagem que todos haveremos de fazer em direção ao reino dos céus. Ele está permanentemente nos convidando. Está dizendo no íntimo do nosso coração: muda. Deixa isso de lado. Muda. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, se desejarmos desfrutar de saúde espiritual, 3 providências eu considero que são essenciais neste processo de resgate e cura. Primeiro, esquecer o passado, eliminando mágoas pelo que nos fizeram. De alguma forma, em algum momento, nós fomos magoados por alguém.
E tem pessoas que guardam isso a vida inteira. E a vida inteira ficam doentes fisicamente porque o espírito está contaminado pela mágoa. Segunda providência, exercitar um presente, ou seja, viver um presente, sem ambições desmedidas, sem cogitações passionais, sem atritos com o próximo, cumprindo os valores do Evangelho e elegendo sempre, 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 o empenho do bem como a meta suprema da nossa vida. De nada vale querer tudo, e querer tudo a qualquer preço. De nada vale estar se atritando com as pessoas, brigando, incomodando, principalmente naquele círculo mais restrito e importantíssimo que é a família, o grande laboratório de resgate das almas. E a terceira providência é desligar preocupações com relação ao futuro, algo que nós falamos lá no início desta reflexão. Desliga do futuro. Por quê? Você não vai conseguir resolver algo que você nem sabe se vai acontecer. Então, desliga as preocupações com relação ao futuro, confiando em Deus. Aí entra um elemento importantíssimo para todos nós, a nossa fé. Aquele instrumento que mede a distância entre nós e Deus. Quanto maior a distância, menor a nossa fé. Quanto menor a distância, maior a nossa fé. É uma relação inversamente proporcional. Quanto mais nós nos dedicamos ao cumprimento das leis divinas, nos submetemos a elas, com todo empenho, com todo ardor, com toda vontade, com toda boa vontade, menores são as possibilidades de nós adoecermos do corpo físico. Mas, se as doenças do corpo físico aparecerem, ainda que nós façamos tudo bem feito, vamos agradecer. Vamos dizer obrigado, Senhor, porque Ele está experimentando cada um dos seus servos para tirar o melhor de cada um de nós. Meus amigos, ao ensejo das festividades natalinas, que eu considero o grande marco da comunidade cristã mundial, eu digo-lhes que o clarão da estrela de Belém anuncia que Ele, o nosso amado Jesus, retorna mais uma vez à manjedoura de nosso coração. Acolhamos essa bênção com dignidade, ternura, compromisso e dedicação. Ele vai renascer e que Ele renasça na manjedoura do nosso coração. Agradecendo a participação de todos aqueles que nos honraram com suas presenças ao longo deste ano de 2023, em todas as reflexões nesta casa de amor e caridade, eu afirmo-lhes, sem nenhuma dúvida, que para 2024 a rota é o amor, a bússola é a fé, o mapa é a caridade, o objetivo é o próximo, o destino, a felicidade. Essa será a nossa grande viagem para que 2024 seja de 365 dias de paz e prosperidade. Um forte abraço.